Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 4 de maio de 2022. Vamos analisar inicialmente o processo 41.34806. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Johnson & Johnson do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Limitada. Eu sou o relator desse processo. Eu já apresentei aqui o meu voto. Já o doutor Eduardo, que está conosco hoje, também já fez a sustentação oral nesse caso. Quando eu apresentei meu voto, o doutor Mauro pediu vista. Então, hoje, na verdade, o processo é para retorno, né? É retorno para que o doutor Mauro apresente o voto de vista dele. Deixa eu só... Doutor Samuel, se me permite... Pois não. Lembro que o doutor Mauro, quando eu terminei minha sustentação oral, ele fez uma pergunta sobre quantas máquinas eram utilizadas, né, na planta, né? E aí eu fui até a planta de São José dos Campos e aí colhi esse material, são 42 máquinas. Eu lembro que à época eu não soube responder o doutor Mauro, né? Aí eu fui à fábrica e eles apenas complementaram aqueles laudos, né? Até juntamos nos autos depois, mas era uma dúvida que eu fiquei de buscar para o doutor Mauro. São 42 máquinas, doutor Mauro. Tá certo, obrigado, doutor Doni. Então, só lembrando o caso aqui, a matéria é de crédito indevido, né, de ICMS de algumas, de crédito, né, de algumas mercadorias que o fisco entendeu que era para uso e consumo de estabelecimento e o contribuinte defendia que era material, insumo de produção, né, na sua linha de produção. Então, eu analisei, são 4 itens, são 4 itens, né, que estão em discussão, né, relativamente a 4, exatamente a 4, a 3 materiais. O item 6 era falta de pagamento do imposto de bem destinado ao ativo imobilizado. Tal. Bom, eu apresentei meu voto e ali, então, eu fiz uma análise de cada mercadoria e concluí, então, pelo parcial provimento do recurso ordinário, reconhecendo o direito ao crédito com relação a alguns materiais, né? Então, o doutor Mauro tirou em vista, então, acho que pode passar diretamente, então, a palavra ao doutor Mauro para que ele apresente o voto dele. Então, doutor Mauro, fique à vontade. Pois não, presidente, só não tinha visto essa petição do contribuinte, só vou fazer um ajuste no voto aqui, coisa de 2 minutos. Doutor Samuel, neste caso, os engenheiros apenas complementaram essa informação, né, do número de máquinas que eu não soube esclarecer naquela oportunidade, né? E eles reforçaram apenas aquela questão dos EDWGs, né, sobre o efetivo desgaste. Então, em verdade, foi só um complemento desses 2 laudos, reforçando o que nós sustentamos, doutor Samuel. Ok, doutor Eduardo, obrigado. Aqui eu não havia visto esse laudo ainda, deixa eu só estou olhando aqui. De qualquer maneira, eu não vou... Doutor Samuel, já fiz o ajuste. Se quiser abrir para eu colar o voto.
Ok, doutor Mauro, já está liberado. Doutor Mauro, aproveitando, na topificação que eu estou vendo aqui no voto, eu acho que o doutor inseriu a topificação 1, 2, e ela fica se repetindo, ela não dá uma sequência de número, não sei. Eu não sei porque quando eu colo o voto antes da sessão, ele fica desse jeito, e aí quando eu colo... Aí eu sempre tenho que colar o voto na sessão novamente, para ele ficar com a numeração certinha. Não sei por que acontece isso. Mas já acho que vai ficar tudo certo agora. Doutor Mauro, também na ementa, acho que a parte final da ementa acabou havendo ali uma supressão do final da ementa. Se você puder ajustar, acho que seria interessante. Então, acho que está certinho agora. Mas acho que não tem muito necessidade de eu ler o voto inteiro. Eu vou resumir, basicamente. Tanto para... Apesar das informações trazidas pelo patrono, continuo entendendo que as brocas possuem um desgaste ao longo do tempo. E não se integrariam ao produto final, nem se consumiriam imediata e integralmente no processo produtivo. Então, dessa forma, não se tratariam de insumos e sim material de uso e consumo. Para mim, para o cobalto fica ainda mais clara essa distinção, já que na própria defesa, no próprio laudo, aparece que o cobalto perde 50% da capacidade após 5 anos. Então, se na broca poderia haver, no meu entendimento, alguma dúvida se há desgaste ou consumo integral, para mim, no cobalto não há essa dúvida. E aí eu trouxe um voto recente da Câmara Superior, tratando exatamente de materiais que sofrem desgaste ao longo do tempo, e que isso não faria jus ao creditamento no momento devido à vedação da Lei Complementar 86, e inclusive o próprio voto da Superior cita entendimento do Egrégio Superior, Supremo Tribunal Federal. Então, entendo que para ambos as mercadorias não haveria direito ao crédito e, portanto, nego provimento ao recurso ordinário. Nas demais questões, eu estou seguindo o voto do ilustre relator. É com o voto, presidente. Obrigado, doutor Mauro. Eu só estou dando uma olhada aqui nessa petição. Não sei se seria o caso de manifestação sobre ela, no sentido de não conhecê-la, né? Não recebê-la. Entendo aí a colaboração do doutor Eduardo no sentido de esclarecer, né, trazer alguns esclarecimentos, mas, de qualquer maneira, estou pensando aqui na possibilidade de aqui gerar uma discussão sobre eventual omissão. Mas não de nossa parte, viu, doutor Samuel? O intuito, o firme intuito foi... Eu entendi que seria apenas de colaborar com mais informações para o... eu lembro, o doutor Mauro me perguntou, né, enfim, quantas máquinas, né, e era um dado relevante para a convicção dele, me pareceu, né, até por causa dos cálculos, né, então eu voltei para São José, colhi essa informação e trouxe de volta. Então, em verdade,
o parecer é exatamente o mesmo, né? Se o senhor for comparar, o laudo é o mesmo, apenas com essa informação que serve de esclarecimento ao voto do doutor Mauro. É que ele aborda também, doutor Eduardo, uma questão minha, que era os EDWs lá, o EDWG, né, que ele traz aqui fotos dele que a minha lógica é o seguinte: esses não se desgastam porque basicamente as forças ali que são envolvidas são as forças de compressão e não de cisalhamento, que eventualmente poderia dar esse desgaste, né, que eu defendi para os outros materiais. E apenas aqui no caso, estou vendo as imagens que só reforça realmente o que eu disse, né? Que ele pode se deformar e, portanto, perder a propriedade ótima para o uso, mas efetivamente não há um desgaste, né? Estou vendo aqui que ele forma ele forma aqui mas ok. Eventualmente aí também se houver essa arguição, que a Câmara Superior que analise, né? Doutor, desculpe, senhor presidente, o doutor Mauro fez alguma referência a essa petição no voto? Não Também fiz, não. Eu só ajustei uma parte que eu estava falando que não havia essa informação e retirei do voto, mas pelos números aqui não faz muita diferença na minha análise, então não vou citar a petição, porque aí acho que também teria o problema de não ter manifestação da representação fiscal, né? Essa é a minha preocupação. Mas, como no meu entendimento não faz muita diferença, eu só mantive o entendimento de que não há o consumo integral e imediato. Então, no seu voto, realmente eu concordo, porque o doutor está mantendo a autoinfração. Agora, se o voto vencedor eventualmente for o doutor Samuel, precisaria ficar claro que o doutor Samuel não está se utilizando de nenhum argumento da petição, seria caso talvez de não conhecimento da petição, porque senão está ferindo contraditório, né? Não. Na verdade, não. Né? Porque essa petição também não tem nenhuma influência sobre o meu voto, né? Porque o meu voto já analisou tanto que essa petição é posterior ao meu voto. Então, é impossível que, de alguma maneira, ele tenha impactado o meu voto, né? Então, a menos que eu reformule meu voto aqui para coletar algum elemento mais desse coisa. Eu só coloco aqui, a única questão minha era realmente a questão da eventual arguição pelo contribuinte de não apreciação dessa petição. Só essa, né? Mas eu nem vou me colocar sobre ela, porque eu entendi o objetivo da petição, que foi olha, houve essa discussão, trouxe esses elementos mais aqui, né? Exato. Acho que trava no cálculo do doutor Mauro quantas máquinas havia, né? Porque se eu tivesse lá 400 máquinas, ficaria mais claro que, em verdade, o desgaste não seria imediato. Então, eu entendi que, em verdade, essa informação era relevante para que o doutor Mauro pudesse fazer o cálculo dele. Enfim. Entendeu? De qualquer maneira, também eu não... se eu me manifestasse por esse documento, seria no sentido de não conhecimento, né? E seria até, de certa forma, pouco, assim, eu teria que falar textualmente: olha, esse documento foi trazido após o início do julgamento, e não apenas após o início do julgamento, né? Na véspera da sessão, né? Então, certamente, se eu não entendesse por que o doutor Eduardo trouxe esse documento, eu teria que colocar, inclusive, que é uma tentativa de conturbação do procedimento, do processo, né? Entendeu? Há poucas horas da sessão, aparece um documento com laudo técnico e tal, e num assunto que é evidentemente técnico, né? De qualquer maneira, então, ainda que ali houvesse algum argumento, algum fato que mudasse o meu argumento, né, que eu já reconheci parte do crédito, ainda que me convencesse o contrário, eu não aceitaria esse documento, né, por tudo isso. Acho que não seria mais o momento, né? Mas, como eu disse,
Se podemos passar por essa parte, eventualmente, se a Câmara Superior, que, como o doutor Eduardo já colocou, não é esse o objetivo era realmente trazer esclarecimento. Então, eventualmente, se muda o advogado daqui até o recurso especial, e o novo advogado quiser questionar alguma coisa, que a Câmara Superior que resolva essa questão, né? Então, os votos já foram apresentados, acho que o debate já... Alguém queria colocar mais alguma coisa? Se não... Presidente, só em relação à nova petição, e a título mesmo de sugestão, como o racional do Dr. Mauro, bem como o racional da vossa relatoria não irá mudar, me parece que trazer algum traço ali em 2 linhas, que a petição apresentada apenas reitera argumentos já inseridos anteriormente, com cunho elucidativos, em nada alterando a razão de decidir, estaria aí ambos os votos, independentemente do resultado final, já com o aclaramento desse ponto, sem nenhuma possibilidade de argumentação de nulidade. Apenas uma sugestão, presidente. Ok, então, só que eu colocaria em outro sentido, né? No sentido de não conhecimento policístico que está fora do prazo, porque, na verdade, ele traz argumentos que ele inova alguns fatos, né? Principalmente no caso... Então, tem argumentos ali que poderiam tanto mudar a convicção, tanto do Dr. Mauro quanto a minha, né? Ali com relação àquilo que eu não conheci, né? Que eu conheci, eu reconheci o crédito com relação à broca e o cobalto, né? E não conheci, não reconheci do EDW aí, né? Então, ele tem informação nova sobre o EDW, que poderia mudar o meu entendimento, assim como ele tem informação lá, né, que o Dr. Mauro estava em dúvida com relação àquela ideia. Escuta, ele é imediatamente consumido ou não, né? Tudo bem, ele consome um quase que 200, quase 300 por dia, mas se ele tem 7.000 máquinas, esse 300 por dia é nada, né? Por outro lado, como o Dr. Eduardo trouxe, não, ele só tem 40 e poucas máquinas. Então, na verdade, em média, cada máquina troca 5 brocas por dia, né? Então, isso seria um consumo imediato ou não, né? Me parece que seria um consumo imediato, né? Dentro dessa lógica aí. Dentro da lógica de quem pega a questão do tempo decorrido, né? Para mim, o consumo imediato se dá de outra maneira, né? Aquilo que eu coloquei. Cada partícula que eu tenho desprendida ali no processo, está sendo imediatamente consumido aquele produto ali, né? Então, eu vou puxar aqui habilitar a edição, deixa aqui. Na verdade, tá, não, deixa eu aqui. Acho que tem que fazer uma preferência. Uma preferência, isso que estou...
Muito bem, eu só coloquei aqui, observo que as folhas tais, a autuada juntou petição apresentando o novo laudo técnico produzido por seus engenheiros. Deixo de receber esse documento, pois já ultrapassado o termo legal para apresentação de provas nos termos do artigo 19 da Lei 3457. Nenhum motivo de força maior foi apresentado pela recorrente a justificar a apresentação extemporânea desse documento, que também não se refere a fatos supervenientes. Assim, há impedimento legal para sua recepção. No mais, confirmo meu voto apresentado anteriormente para conhecer do recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento para cancelar os itens 2 e 3 do exordial. Muito bem. Eu peço, então, que... Só um minutinho. Confirmem a presença, por favor. Em votação. Muito bem, então, por 3 votos a 1, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Johnson & Johnson do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Limitada. Agradeço ao doutor Eduardo pela presença, participação aqui na sessão, trazendo alguns esclarecimentos. E dando, então, continuidade à sessão de julgamento. Eu que agradeço, doutor Samuel, desculpe, agradeço a gentileza de vossas excelências, peço sinceras desculpas por ter atravessado a petição, mas o intuito, volto a insistir, foi só prestar esse esclarecimento, porque naquela sessão eu não tinha conhecimento daquele dado que me pareceu relevante para o doutor Mauro, para o cálculo, né, enfim, que ele estava fazendo. Peço desculpas ao doutor Pedro, enfim, não foi meu intuito, e agradeço a gentileza e a atenção de vossas excelências. Tenham todos um ótimo dia. Eu também, doutor. Obrigado. Dando continuidade, então, vamos analisar o recurso ordinário interposto pela Garcia Monteiro e Companhia Limitada. O processo é o número 4060773. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se o patrono está presente para realizá-la. Não está presente. Eu passo, então, a palavra ao doutor Gaudenise Fernandes Teles, que é o relator desse processo, para que ele apresente seu voto. Doutor Gaudenise, fique à vontade. Bom dia novamente, presidente, doutor Pedro na representação e os demais colegas aqui de Câmara. O presente caso tem um núcleo dividido em 2 itens, infrações relativas ao documento fiscal, na entrega de remessa de transporte ou recebimento. O item 1 é recebimento de mercadorias tributadas, acompanhado de documentação inábil do contribuinte elétrica e hidráulica LTDA. A razão dessa documentação ser inábil foi um processo administrativo específico, apontando inexistência de estabelecimento. O item 2 também, recebimento de mercadorias tributadas, com documentação inábil, com outro contribuinte, aqui é o INOMA de Comércio e Representação LTDA. Mesma situação, procedimento específico, com declaração de inexistência de estabelecimento. Ponto importante para o presente caso é a existência também de imposto devido, com base no artigo 11 do nosso regulamento, apontando, então, uma responsabilidade solidária, tanto no item 1 quanto no item 2. Foi apresentado uma impugnação, trazendo pontos de nulidade, como cerceamento de defesa, aplicação da multa, ilegalidade da aplicação da correção, infringência aos princípios de publicidade, existência de boa-fé, equívoco cometido em relação à substituição tributária, porque são produtos com ST,
necessária aplicação do artigo 112 do CTN, a impossibilidade dessa aplicação de responsabilidade solidária nos termos que foi realizado, a impossibilidade de manutenção de cobrança do imposto, e há um procedimento específico aqui, o 2672, e a aplicação do 527A. Pois bem, esse caso foi julgado em primeira instância, sendo mantido integralmente. Houve aí recurso ordinário, com julgamento na 7ª Câmara. Esse julgamento na 7ª Câmara conheceu e também não deu provimento ao recurso, e chegou a um recurso especial. Nesse recurso especial, aponta-se nulidade por ausência de manifestação, nulidade por ausência de manifestação satisfatória e necessidade da reforma da decisão recorrida, bem como necessidade de aplicação do 527A. Nesse julgamento de recurso especial, foi determinado a anulação da decisão recorrida, em específico a 3 pontos que faço aqui o destaque. Ponto inserido como defesa e não enfrentado. Necessidade de novo lançamento tributário em razão da alteração da capitulação legal 1.1, 1.2. Nulidade do auto de infração por inobservância ao disposto no artigo 267, inciso 2b. Impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração. Então, destaco que o objeto da análise, neste presente momento, está aqui cingido a esses 3 elementos oriundos da Câmara Especial. O primeiro ponto aqui a ser analisado é a nulidade da atuação fiscal em relação a essa retificação. Na decisão de primeira instância, a gente teve aqui uma retificação para determinar a responsabilidade solidária do pagamento, inserindo uma nova motivação, diferente do artigo 11 do interesse comum. A motivação aqui inserida nesse momento de decisão foi o artigo 66C, que é regulamentado pelo artigo 267, inciso 2, a linha B, do nosso regulamento. Pois bem, eu adianto que o inciso 267, artigo 267, inciso 2, e o artigo 11, eles são dispositivos com materialidades diversas. A partir do momento que se faz essa alteração, temos aqui uma inovação na motivação do lançamento fiscal. Essa motivação, por vezes, ela é possível de ser realizada, desde que é observado aqui o regramento do artigo 13. Há, inclusive, aqui a incumbência da gente, pelo menos no nosso regramento, de realizar. Contudo, em relação ao artigo 11, no caso, contudo, o artigo 13, ele nos traz uma delimitação. A delimitação é de verificar se essa modificação não irá trazer implicações à insegurança factual ou insegurança de sujeição passiva. No presente caso, a partir do momento que temos aqui a mudança de interesse comum para a aplicação de uma responsabilidade que deixa de ser solidária para ser supletiva, há aqui, em meu entender, nítido desvirtuamento de sujeição passiva, mudança de critério jurídico, não possível de ser realizada em fase de decisão administrativa, caracterizando, sim, possibilidade de novo lançamento. Contudo, eu aponto que esse racional ele é possível de aplicação, como bem colocado pelo contribuinte, para a cobrança do imposto. Nós temos aqui, no presente caso, descumprimento de dever instrumental e cobrança de imposto. E na cobrança do imposto, a capitulação escolhida à época pela autoridade competente foi a capitulação do artigo 11, o interesse comum, sem fazer menção ao artigo 267. Nesse sentido, eu avanço para verificar o segundo ponto de análise determinado pela Câmara Superior, o cabimento ou não do artigo 267B para o presente caso. E me parece que, nesse sentido, haveria sim uma razão de acatamento para essa análise. Pois bem, foi feita alteração na própria capitulação. Já é suficiente para dizer que esse é um argumento que precisa ser analisado no presente caso. E qual a mudança da implicação do artigo 267? A gente retira a responsabilidade solidária, temos agora a responsabilidade supletiva e temos ainda a necessidade de notificação prévia, sendo que essa notificação prévia ela pode ser dispensada sim, como coloca a própria legislação, nos casos em que houver identificação de dolo, fraude ou conluio. Essa identificação de dolo, fraude ou conluio, pelo menos em meu sentir, é necessário ter a sua existência no momento do surgimento do auto de infração, e não em manifestação de repressão fiscal ou decisão ainda de qualquer julgador no âmbito administrativo.
porque esse momento de motivação é o que vai determinar a defesa e a segurança factual do contribuinte. Pois bem, no presente caso, não identifiquei, pelo menos em minha análise, nenhum tipo de conduta demonstrando a motivação em razão de fraude, dolo ou simulação. O que a gente tem aqui é uma situação de não caracterização de boa-fé, que, em meu sentir, são situações díspares. Uma pode até ser indício para a outra, mas não é conduta necessária. Pode ser, ela não é conduta suficiente, pode ser necessária, mas não é suficiente. Então, em relação a essa situação, verifico também aqui a pertinência do acolhimento do argumento do contribuinte. O último argumento trazido aqui pela Câmara Especial é a verificação da impossibilidade de retroação dos efeitos, que foi entendido que não houve seu adequado enfrentamento. Eu trago aqui que esse é um entendimento bastante pacificado, seja em sede de contencioso administrativo ou seja em sede de contencioso judicial. Muito se discutiu da natureza declaratória ou constitutiva desse ato, na declaração de nulidade. Fato é que nós temos hoje o reconhecimento nas duas esferas, administrativa e judicial, dessa retroatividade, sendo o afastamento possível através da comprovação de boa-fé, o que no presente caso me parece que não foi comprovado e nem é devolutiva para essa presente etapa processual. A devolutiva foi em relação a 3 itens. Portanto, aqui me parece que a lavratura do auto, bem como a sua manutenção nas esferas que foram analisadas, é de rigor e está de acordo, inclusive, com o súmula 509 do STJ. Por fim, não obstante não ter sido arguído essa argumentação, e com supedâneo ainda no artigo 13, eu verifico que a Lei 14.497 de 2017 reduziu a multa aplicada no presente caso de 50% para 35%. E nesse caso é uma aplicação de retroatividade benigna, que este tribunal, pelo menos em situações em que já tive a oportunidade de participar, realiza sua aplicação, inclusive, de ofício. Nesse sentido, presidente, o voto é pelo entendimento que os 2 primeiros itens de análise determinados pela Câmara Superior, existe razão aqui o acolhimento ao argumento do autuado, no sentido que há uma impossibilidade de cobrança de imposto, seja em virtude de motivação do critério jurídico, seja em virtude da aplicação do 267B, haja vista que não há motivação de dolo, fraude ou simulação. E em relação ao dever instrumental, a redução da aplicação da multa de 50 para 35 por força de nova legislação. O recurso é conhecido para parcial provimento. Fico à disposição de fazer apenas a alteração no voto em relação à ementa que não está bem alocada. Obrigado, doutor Galderize. Processo em discussão. Senhor presidente, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, nós vamos discordar, e começando a discordância pelo fato de ter havido uma mudança no critério jurídico na decisão de primeira instância. E isso por quê? Porque se nós observarmos o voto, né, a fundamentação do julgamento de primeira instância, ele cita erroneamente, absolutamente de forma equivocada, o 66C e o 267 do regulamento. Ou seja, quem trouxe essa argumentação foi o contribuinte. Só que em nenhum momento aqui nesses autos se fala de mercadoria sujeita à substituição tributária. Então não há que se falar em cobrança de imposto de forma supletiva. Está claro no auto de infração que o material recebido, a acusação é recebimento de material desacompanhado de nota fiscal, porque é inidôneo, e o imposto está sendo cobrado por solidariedade. Em nenhum momento se fala em substituição tributária. Então, a primeira instância, no nosso entender, ela simplesmente errou, ela se equivocou quando traz como fundamentação o 666 e o 267. Então, nesse sentido, se nós observarmos a parte dispositiva, quando ela fala, diante do exposto, julgo procedente ou inicial por infração e mantenho a multa tal, ela não recapitulou. Ela não colocou na capitulação também o 66C ou 2672. Então, ela não fez, com todo respeito, o que o doutor Galderize está falando em termos de mudar o critério jurídico, em termos de desviar o foco para uma situação que seria sujeita à substituição tributária. Então, simplesmente, ela se equivocou na fundamentação.
Como ela não recapitulou, entendemos que é caso simplesmente da Câmara reformular essa decisão e não precisa haver alguma preocupação com isso. Se ela tivesse recapitulado, aí sim eu pediria pela anulação da decisão de primeira instância. Mas como houve apenas um erro da parte dela, não há que se falar em 66C, não há que se falar em 267. Neste caso, é só questão da Câmara agora apreciar esse argumento, dizer que não há sentido nenhum em se falar em substituição tributária e justificar a solidariedade, que está muito bem justificada no sentido de que por que o imposto está sendo cobrado por solidariedade? Porque o interesse comum está justificado na medida em que se executaram, em que foram feitas operações de mercancia sem nota fiscal, porque uma nota fiscal inidônea considera-se como uma operação sem nota fiscal. Então, está caracterizado o interesse comum e, portanto, caracterizada a cobrança por solidariedade. Então, nesse sentido, nós discordamos do voto do Sr. Relator, com todo respeito. Eu não fiz nenhuma manifestação, porque eu vou esperar a discussão aí, talvez alguém puxe um voto de preferência, aí não seja necessário a gente se manifestar. Mas eu faço essa manifestação oral e aí, com os debates, se for necessário, aí eu escrevo o que eu estou falando, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Na verdade, eu estava exatamente analisando essa questão, né? Estava lendo a decisão em instante para ver, começar a separar exatamente, o senhor já fez bem esse delineamento aí que eu precisava, né? Onde estaria o suposto vício e qual seria a suposta solução, né? Então, de qualquer maneira, é o seguinte, em nenhum momento, porque a minha questão bom, se, pelo que estava claro no voto do Dr. Galderize, que essa alteração de fundamento, né, de suposta alteração de fundamento, estaria na decisão de primeira instância, né? Ou seja, não no AIN. Então, se fosse esse o caso, seria o caso de eu atacar a decisão e não o AIN, né? Porque o AIN tem que ser analisado tal qual lavrado, né? Então, isso que eu queria colocar aqui. Então, realmente, isso já ficou claro para mim, que a primeira instância, embora assista, né, ela não faz uma recapitulação, que ela teria que reabrir prazo para o contribuinte se manifestar ou pagar com os benefícios, né, do tempo da impugnação. Então, realmente, me parece que aqui o caso não seria realmente nem de nulidade da primeira instância, que talvez fosse nulidade se ela tivesse feito essa alteração, e menos ainda me parece ser caso de algum problema no AIN. Pode até existir esse problema no AIN, né? Pode ser que não houvesse interesse comum, pode ser outras coisas, né? Mas do ponto de vista dessa alteração, suposta alteração do critério jurídico, me parece que isso não aconteceu. Vamos continuar a discussão, né? Eu tenho um certo receio de puxar uma preferência aqui, e no caso, talvez eu pediria vista, né? Por uma questão, porque esse processo já foi até a Câmara Superior, né, e voltou. Então, eu acho que seria prudente que a gente fosse analisando para a manifestação de um voto contrário, diferente do que o doutor Galderize já colocou, talvez fosse necessário esse minucioso detalhamento, né, o que foi sendo alterado em cada etapa aí do julgamento, né, para que, né, a gente joga uma bola quadrada para frente, né? Então, no caso aí, se mantiver ainda a discussão e tal, eu teria mais prudente tirar em vista esse processo para fazer exatamente isso, né? Delimitar bem o que a Câmara Superior já disse a respeito, né? Para que a gente não desdiga o que já foi decidido pela Câmara Superior, né? E depois a gente traz esse voto aí para frente. Mas o processo continua em discussão. Presidente, tem um detalhe também, se eu não me engano, normalmente quando se cobra o ICMS-ST nesses casos, normalmente se fazem itens separados, cobrando uma parte o ICMS próprio e uma parte o ICMS-ST, né? Se eu não me engano, esse aqui não tem isso, né? Exatamente, não tem nada disso, justamente porque não há que se falar em substituição tributária nesse caso.
Normalmente é assim mesmo que o doutor Mauro citou, é assim mesmo que se faz. Esse caso não tem, porque não tem substituição tributária, simples assim. Perdão, e olhando as notas fiscais aqui, olhei uma só, né? Também não dá para tomar isso como uma verdade absoluta, mas só tem a cobrança de ICMS próprio também. Então, ainda que se falasse em ICMS-ST, seria separado, e aqui, então, a gente estaria falando em cobrar um excesso, um outro item do ICMS-ST, como já passou o prazo decadencial, essas coisas, a gente não vai falar nesse sentido. Mas me parece realmente que a cobrança do alto é só sobre o ICMS próprio, não sobre o ICMS-ST. E só complementando, eu também concordo com o Pedro que não seria uma nulidade da decisão, assim, uma reforma, se fosse o caso. Presidente, duas considerações, aproveitando. Processos que são retornados, de fato, a gente precisa ter mais cuidado que os outros, em virtude de não ter mais idas e vindas. 2 pontos. Para mim, razão de decidir é parte de fundamentação. Então, a partir do momento que você tem uma razão de decidir que faz menção à mudança de capitulação, inclusive o novo CPC coloca que a razão de decidir também é objeto de trânsito em julgado. Há para mim aí uma clarificação, não vejo maiores problemas quanto a isso, em que pese o dispositivo não trazer, já que ele não traz todo o teor do que transita a fundamentação jurídica. Uma outra situação é sobre o artigo 11, o interesse comum. O artigo 11, o interesse comum, ele em nenhuma hipótese pode ser pressuposto, ele tem que ser comprovado. E aí a gente traria uma outra discussão que o voto, de fato, por ter partido dessa premissa de mudança de critério jurídico, acabou não trazendo. Mas eu teria, Pedro, uma necessidade de um enfrentamento desse artigo 11. Não é a simples existência de um PCN com inexistência de estabelecimento que se faz existir o interesse comum. É preciso prova no sentido positivo e não no sentido negativo. E, normalmente, o interesse comum, para ser comprovado, a gente precisa, inclusive, demonstrar confusão patrimonial. O que me parece que a gente precisaria de uma bala mais aprimorada. Mas o doutor Pedro, ele fez uma advertência aqui muito pertinente, que o doutor Mauro acabou de fazer a complementação, que de fato, por mim, não foi literalmente verificada, porque eu parti da premissa da decisão de primeira instância. Se todas as notas, eu confesso, Mauro, que eu comecei a verificar uma por uma, agora que vocês me chamaram a atenção, só tiver ICMS próprio, a gente tem um problema que não foi enfrentado no voto. E aí o voto não está completo, independentemente do meu racional acerca de interesse comum. A decisão de primeira instância tem um fundamento viciado. E a partir do momento que a gente tem a decisão viciada de primeira instância, me parece que teria aqui uma necessidade do seu reparo, seja em termos aqui de nulidade ou anulação. O presidente já manifestou o interesse de vista, mas se não houver prejuízo, e aí o presidente pode fazer da maneira que achar que a pauta será melhor atendida, se devolver o processo para a pauta, eu acho que seria suficiente para eu avançar nessa situação do ICMS próprio e do ST, e a depender, enfrentar a situação do artigo 11, que a reflexão fiscal já deixou aqui em algumas linhas aclaradas, mas como presidente entender que é a melhor condução para a pauta. Ok, não, doutor Galderiz, nem devolver para a pauta, devolve para o senhor, para ter tempo de elaborar o voto, né, essas alterações que o senhor eventualmente quiser, e o processo retorna. Porque, mesmo que quando retornar, possivelmente, de novo vai ter que sair em vista, talvez, porque, por exemplo, a questão do interesse comum, eu tenho uma presunção legal aí, né, que é a aquisição de mercadorias desacompanhada de documento fiscal é fato suficiente para demonstrar o interesse comum, né, para efeito dessa cobrança solidária. Então, talvez a gente também, quando revista essa matéria, a gente vai ter alguma divergência e tal. Então, esse é o problema. Acho que o ideal seria retornar para o senhor, aí o senhor analisa mais
Porque senão vai acontecer exatamente isso. Também, se quiser que devolva para a pauta, já coloca para a semana que vem e tal, mas como nós estamos... Acho que não teria nenhum prejuízo, retorna para o senhor, você faz o voto com calma, de uma maneira como entender, e depois o processo retorna em pauta, sem nenhum problema, não. Até porque, de novo, é aquilo que eu coloquei. Você vai colocar aí, vai depender muito também dessa... Se é anulação da decisão, né? Eu acho que esse vai ser o grande ponto, presidente, porque talvez a gente não chegue nem na segunda discussão. Então, exatamente. Acho que o problema é que já foi, como dizer, já foi, já voltou, né, sem essa discussão de nulidade. Então, não sei se a gente já poderia, assim, talvez passar por cima ok. Por tudo isso, é melhor que retorne para o relator, já tenha o seu tempo para analisar com calma aí como preferir isso daí. Tá certo? Acho que mais prudente. Deixa eu só... Ok? Alguém quer fazer mais alguma manifestação? Senão, estou devolvendo para o relator. E aí eu não consigo mais... Muito bem. Então, com isso, nós encerramos a pauta de hoje. Muito bem. Tá aqui. Com isso, nós encerramos a pauta de hoje. Agradeço a presença e a participação dos senhores na sessão. E dou, então, por encerrada a sessão da 5ª Câmara Jogadora do TIT, sessão do dia 4 de maio de 2022. Peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.